E hoje, 4 de julho, é comemorado o Dia da Independência dos Estados Unidos. E aí a analista de política da CNN, Basília Rodrigues, conversou com exclusividade com o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman. Além de falar sobre as relações diplomáticas entre os países, Chapman analisou a pandemia da Covid-19 e as relações entre Brasil e Estados Unidos para combater a doença. Vamos acompanhar essa entrevista então agora. Olha, a gente está aqui na casa do embaixador americano no Brasil, Todd Chapman. Muito obrigada por receber uma equipe da CNN Brasil para conceder essa entrevista. Um grande prazer, Basília, para receber a CNN aqui em minha casa. Muito obrigada. Eu sei que o senhor é um fã do Brasil, uma pessoa apaixonada, né, pela nossa terra, pelos brasileiros, mas a gente está vivendo um momento muito complicado, o mundo todo, que é a pandemia. Como é que os Estados Unidos estão vendo, né, avaliando a gestão do Brasil diante do coronavírus? É claro, Basília, que esse é um crise que ninguém queria. Esse é um problema profundo que, lamentavelmente, bate os Estados Unidos e bate o Brasil. Essa é uma pandemia importada de longe, mas temos que encontrar soluções de perto. E por isso estou muito feliz que nós estamos trabalhando em conjunto, o governo brasileiro, o governo americano, povo americano e brasileiro, para combater essa doença. Logo naquele iniciozinho ali da pandemia, os Estados Unidos adotaram algumas medidas restritivas, como proibir a chegada, né, a viagem de pessoas vindas aqui do Brasil, a exemplo de outros países também. Vocês até flexibilizaram essas normas, permitindo a entrada de estudantes, jornalistas, e quando o senhor acha que isso deve cair? Quando o senhor acha que os Estados Unidos podem rever essas medidas quanto a nós, brasileiros, já que somos nações tão irmãs, tão próximas? Basília, nós valorizamos muito o turismo, o negócio, tudo que nós temos com brasileiros visitando os Estados Unidos. É muito importante para nós, valorizamos muito. Mas a saúde pública que tem que guiar as nossas decisões. Então, o meu governo vai continuar analisando a situação para ver exatamente o que nós podemos fazer no futuro. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sei quando vai ser, vamos voltar ao normal, vamos dizer. Mas estou muito feliz que sim, os estudantes brasileiros que querem estudar nas universidades americanas agora possam participar nas entrevistas. Então, pouco a pouco, vamos ver mais abertura, mais possibilidades para brasileiros. O patamar da vacinação nos Estados Unidos é incomparável em relação ao Brasil. Como o americano vê o brasileiro? Você acha que há uma preocupação quanto a esse contato com as pessoas que vêm do Brasil ou mesmo os brasileiros? Essa é uma tragédia. Essa é pandemia que ninguém queria, que alguns vão ter que responder lá em outros países, porque essa pandemia chegou às nossas fronteiras. É uma pena, mas nós estamos todos trabalhando em conjunto, como países irmãos, para tratar juntos essa pandemia. Por isso, muito feliz que meu presidente Biden fez a decisão de mandar 3 milhões de vacinas, doses de vacina, ao Brasil. É a maior doação para qualquer nação até o presente. Então, nós queremos realmente ficar em solidariedade com o povo brasileiro durante esse tempo. E a conversa entre nós e o governo brasileiro tem sido muito fluido. Nós falamos quase diariamente sobre esse tema e vamos continuar trabalhando juntos para alcançar a vitória contra essa pandemia. Isso sem contar as vacinas que virão para o Brasil porque foram compradas pelo governo brasileiro, né? Então, os Estados Unidos vão ter uma participação muito intensa nesse processo de vacinação do Brasil, seja pelas medidas, seja pelas vacinas doadas, quanto pelos imunizantes comprados também, né? Sim, tem 3 maneiras em que as vacinas vão chegar aqui
desde os Estados Unidos. Isso é super importante para a gente destacar na nossa programação. As doações que acabaram de ver, 3 milhões, muito importante, e eu espero que vamos ver no futuro outras doações. Nada de garantia, mas o presidente Biden falou em voz clara que nós vamos contribuir muitas doses de vacina ao mundo. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira, os contratos com as empresas americanas. Já tem contratado 238 milhões de doses de vacina com Pfizer e com a Janssen. Isso vai ser suficiente para 138 milhões de pessoas aqui no Brasil. E a terceira via vai ser através de COVAX. Nós já contribuímos 2 bilhões de dólares ao COVAX e comprometemos para mais 2 bilhões. Então, realmente, nós vamos a continuar sendo um parceiro importante para o Brasil na área de vacina. À medida que a pandemia vai transcorrendo, o jeito de lidar com ela também vai mudando. Ali, em 2020, os Estados Unidos, quando ainda eram presididos pelo Donald Trump, acabaram doando para o Brasil a cloroquina e não a vacina. Ali foi no momento em que os Estados Unidos chegaram a promover o uso da cloroquina, mas isso caiu por decisão da FDA, que seria a nossa similar à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só que, enquanto lá nos Estados Unidos, essa discussão do uso da cloroquina ela já se dissolveu, aqui no Brasil ela se mantém presente. O senhor vem acompanhando esse embate entre cloroquina e vacina? Nós temos feito várias doações ao governo brasileiro, ao pedido do governo brasileiro. Também fizemos doações de medicamentos para intubação, faz algumas semanas. Também fizemos muitas doações de outros tipos de medicina e coisas que necessitaram. E nós vamos a continuar fazendo isso. Nós cooperamos através do USAID, aí na Amazônia. Então, nós vamos a ser o parceiro que o Brasil quer e que o Brasil precisa, e isso não vai parar. Sobre vacinas, o senhor acredita, então, em uma nova remessa de doação de vacinas americanas aqui para o Brasil? O senhor acha que isso pode acontecer ainda em 2021? Vamos ver a quantidade de vacinas que nós podemos doar. Mas o sentimento de continuar sendo um parceiro importante para o Brasil, isso já é demonstrado com ações reais. E vamos continuar assim. A prioridade é doar para os países que têm mais dificuldade em comprar vacinas? Nós temos um grupo lá em Washington que está fazendo toda a análise necessária para dizer aonde vão as vacinas. Tem várias questões que têm que ser discutidas. Mas o bom é que as vacinas estão chegando, não somente ao Brasil, mas também a outros países na América Latina. Já chegaram a Honduras, chegaram ao Uruguai, chegaram muitos países. Então, isso mostra a firmeza da nossa relação, não somente com o Brasil, mas com toda a América Latina. Embaixador, no início do ano, os olhos do mundo acompanharam aí a mudança de presidente nos Estados Unidos e o quão conflituosa foi essa eleição, né? Mostrando que o país estava ou está dividido ali entre Trump, entre Biden. O que aconteceu com esse clima lá no seu país? Ainda há um estágio de animosidade ou o senhor acredita que agora arrefeceu e as pessoas estão mais alinhadas ao governo Biden? Eu já trabalhei para 6 presidentes na minha carreira diplomática. 6. 3 republicanos, 3 demócratas. E cada eleição é bastante disputada. Essa não é uma coisa nova. Mas o que eu acho que é importante, depois das eleições, é para juntar, para entrar pensando nos interesses da nação. E muitas pessoas estão fazendo isso no meu país. Mas sempre tem alguns que não. Essa é a política. No Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer sistema democrático. Mas olha, que bom que nós temos as liberdades onde nós podemos fazer isso, né?
Nós podemos ter debate na televisão, no CNN. Você tem essas liberdades de votar. Então, vamos valorizar esses valores que nós temos em comum e pensar um pouco especialmente no 4 de julho, quando nós celebramos a nossa independência, vamos pensar aqueles que não têm essas liberdades e vamos reconhecer que com as liberdades, às vezes, tem esses conflitos políticos. Eu prefiro isso de que não ter a liberdade. O que o senhor acha que o Brasil pode esperar das eleições em 2022? Eu não sou analista para isso. Eu vou deixar isso para todos os expertos no CNN. Nem expectativa. Eu acho que é melhor deixar, vocês fazem essas análises, porque a decisão é sua. O senhor viveu aqui no Brasil durante 12 anos, né, somando os diversos períodos pelos quais o senhor passou por aqui, já representou os Estados Unidos em mais de 10 países, né, está encerrando, digamos assim, a sua carreira aqui em solo brasileiro. Então, eu acho que o senhor é um observador muito privilegiado da política brasileira também, daí as perguntas que vão passando também pela questão política. O brasileiro ficou de olho nas eleições dos Estados Unidos no início deste ano. O americano vai ficar de olho nas eleições do Brasil em 2022? É sempre um tema que americanos gostam de saber e que está passando aqui em América Latina. Então, é claro que vai ter muitos que vão olhar com muita atenção. Mas o importante para enfatizar é a continuidade da relação brasileira-americana, independentemente de quem é presidente, partidos políticos e tudo isso. A força da relação americano-Brasil, América-Brasil, é o povo, são os valores, são as memórias de visitar Disney World ou visitar aqui no Porto Alegre, onde eu estive essa semana. Essa é a força da relação brasileira-americana. 4 de julho está chegando, né? Dia da independência dos Estados Unidos. Como é que vai ser feita essa comemoração neste segundo ano de pandemia? Sim, nós vamos celebrar. Independentemente, vai ter famílias que vão juntar, mas como missão diplomática, nós vamos ter um evento especial às 5 horas da tarde, no 4 de julho, em nossa estação, nosso canal do YouTube. Então, por favor, todos, vai lá, 5 horas, 4 de julho, no YouTube da Embaixada. Vamos ter um pouco de música, eu vou falar alguma coisa, vai ter brasileiros falando. Vai ser um programa interessante. Você vai ver? Você vai participar? Vai ver? Ok, tá garantizado. Vamos ter pelo menos um assistindo e eu espero muito mais a audiência do CNN assistindo. Sobre o uso de máscaras, sobre já ter tido Covid-19 ou não, vou perguntar para o Todd Chapman, não o embaixador Todd Chapman. O senhor já teve o coronavírus e o que o senhor acha das medidas restritivas, de manter distanciamento, de usar máscaras? Olha, todos nós estamos implementando as medidas que são importantes para a proteção de saúde. E como nós estamos fazendo agora, eu acho que com o uso mais e mais ou implementação do programa de vacina, nós vamos ver mais habilidades para talvez ter outras maneiras de pensar sobre esses temas, como estamos vendo no meu país. Eu espero que a coisa importante, vamos todos continuar trabalhando para nós estar seguros e para cuidar da saúde de nós mesmos e também daqueles que estão ao nosso redor. Embaixador, muito obrigada pela entrevista. A gente, então, conversou aqui com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Eu vou deixar para o senhor fazer sua mensagem final aos nossos espectadores na CNN Brasil. O senhor já fez aí o convite, né? Tem que assistir a transmissão de vídeo no 4 de julho, né? Na internet. E o que mais? Não, eu acho que esse é realmente o tema. No 4 de julho é o tema para celebrar a democracia. É isso que nós vamos fazer, e as liberdades que nós temos. Vamos fazer de várias maneiras. E mesmo durante tempos difíceis, nós podemos celebrar nossa democracia e nossos valores. E é isso que nós temos em comum com o Brasil, é isso que vamos celebrar. Muito obrigado. Obrigada. Tá bom, obrigado a você.
Lembrando que 4 de julho, Independência Americana, é o dia que Joe Biden falou que quer que os americanos voltem à normalidade lá nos Estados Unidos, para que pelo menos eles consigam fazer um churrasquinho para celebrar esse momento.